garotinho. Presente-se, por favor, pastor. Eu sou Estevam, continuo sendo o mesmo, só que sem barba. É uma questão apenas temporária, né? Mas a unção não vai embora. A unção, não, esperemos que seja mais. Mas unção é uma responsabilidade, né? Melhor não. Mas foi um momento muito gostoso. Obviamente que trago as saudações, os cumprimentos da minha gente, do meu povo, né? Estive pouco com outras congregações, me poupei, eu estive apenas numa presencial, né, por uma questão de saúde, e evitei as outras 2 vezes que eu pude estar, eu evitei pela mesma razão, né? Foi muito gostoso estar na congregação da minha irmã mais nova, né, e ver ali o que estava sendo feito, ver como Deus está agindo em vários meios, né? E eu agradeço a vocês pelas orações, né, que foram feitas antes da minha viagem, durante, né, e agora na minha volta. Estivemos em contato, né, foram as aulas, os encontros, melhor dito, de domingo de manhã foram muito oportunos, viu? Foram muito enriquecedores. Eu acho que tiveram uma dimensão, uma profundidade diferente por estar no meu seio ali, no meu seio materno, literalmente, né? Então foi muito agradável, foi muito bacana. E houveram as vitórias que eram necessárias e as não vitórias que o Senhor julgou também que não eram oportunas. Entendemos que tudo ocorreu conforme o plano último, ao final das contas, de Deus. Não me cabe dúvidas a esse respeito. Lamento, evidentemente, algumas coisas, como não poder ter visto a minha filha, ou não poder ter simplesmente conversado, né, com o meu progenitor, mas eu estive com ele, curti ele, e eu fui entregue a curtir a pessoa dele. Esse é ele, está tudo bem. Eu decidi ser feliz assim e deixar de lado algumas coisas e está me fazendo bem melhor. Muito bom. O que a gente pode aprender com pessoas que não nos são gratas, né? Que de alguma forma não são aquilo que nós achamos que deveriam de ser. Poderia estar tudo ok, só não está do jeito que eu queria, mas aqui está saindo, então depois eu vejo. O que se pode aprender? Né? E o que Jesus faz com certas pessoas que não se encaixam, vamos dizer, na nossa visão de mundo? Como que Jesus tratou aqueles que são chatos, né? Que estão fora do padrão? Né? É um grupinho, na realidade é um grupão, no tempo de Jesus, que os fariseus, eu vou falar ali em Lucas 7 e depois em João 3, que são tidos quase como sinônimo de hipócritas na nossa cultura. Chamar alguém de fariseu é um insulto, basicamente. E é uma dessas coisas que eu estou plenamente convicto que nós devemos de tirar um pouco o verniz e tentar entender historicamente quais eram as características desse grupo, né, o que eles faziam para a gente se situar ali. Uma das regras de interpretação bíblica é se situar, se colocar na situação dos primeiros leitores. Como que o primeiro leitor ia entender, interpretava, né, o que estava acontecendo. Né? Então as palavras têm certo conteúdo, né? Os grupos eram constituídos de alguma forma e nós precisamos ir atrás. Então sempre que eu falo dos fariseus eu tenho que fazer essa referência, né? Porque eu preciso desconstruir o conceito para tentar virtualmente chegar a um conceito um pouco mais aproximado do que era historicamente, porque para nós tem esse contexto, tem esse peso, né? Fariseu, sinônimo de hipócrita, pronto, fim, terminou. E não é assim. Há muita coisa que pode ser dita a respeito do grupo dos fariseus. E no tempo de Jesus, há 2 grupos grandes, os fariseus e os saduceus, e nós estamos, por incrível que pareça, mais parecidos com os fariseus do que com os saduceus. O saduceu, por exemplo, a interpretação da escritura era literal. Se está escrito
Bíblia deles, né, o que é o nosso Antigo Testamento, então é isso, pronto, acabou, né? Se a Bíblia diz que é olho por olho, dente por dente, então você e eu estávamos cortando lenha e o machado escapou da sua mão, me cortou um olho, eu vou ter que cortar o seu olho, pronto, acabou. Isso é a justa medida, mas nem sequer se chega a essa questão da justa medida, simplesmente o que a lei diz. Já o fariseu é mais interpretativo, ele é mais amplo, ele se permite navegar em outras águas, ele se permite interpretações alegóricas, por exemplo, se permite interpretar a Escritura, não apenas a literalidade dele. Né? E, por esse lado, mesmo que nós não gostemos de assumir, somos mais fariseus do que saduceus, né? Se formos para limitar a vida somente esses dois grupos, porque interpretamos a Escritura, nós nos permitimos ao luxo de interpretar. Não apenas isso, senão que os fariseus acreditavam na ressurreição, os saduceus não acreditavam na ressurreição. Especificamente por quê? Porque na Escritura não havia nada que indicasse que haveria ressurreição corporal, corpórea, logo, então não existe. Já o fariseu não problema nenhum. E aí que você começa a entender questões como as de Paulo, quando de repente está lá na frente do cinema e diz, olha, isso aqui se trata a respeito da ressurreição dos mortos, e arma um bruto problema lá no meio, né? E Paulo deixa eles se entenderem lá, tranquilo, né? Por quê? Porque ele sabia de que era uma situação conflitante entre os dois. Paulo, mesmo fariseu, né? E muitos dos discípulos eram fariseus. Paulo não renega da sua, do seu apego, do seu zelo à lei, quanto fariseu, dá um valor à lei. E temos um encontro entre Jesus e um fariseu, de início. Né? Então, Lucas 7, 36 em diante, diz, convidado por um dos fariseus para jantar, Jesus foi à casa dele e reclinou-se à mesa. Ao saber que Jesus estava comendo na casa do fariseu, certa mulher daquela cidade, uma pecadora, trouxe um frasco de alabastro com perfume e se colocou atrás de Jesus a seus pés. Chorando, começou a molhar-lhe os pés com suas lágrimas. Depois os enxugou com seus cabelos, beijou-os e os ungiu com perfume. Então, nós temos que lembrar que a mesa não era alta como a nossa mesa, né? A mesa era mais baixa e a gente, né, não se sentava como a gente se senta agora, em ângulo reto. Basicamente, você quase que deitava de lado, né, encostando aqui, então os pés ficavam, você comia desse outro lado, geralmente usando as mãos. Então, na frente da mesa aqui, nós temos, né, os comensais, Jesus, aos pés de Jesus, quem está? Esta mulher, que o texto bíblico não lhe tira o nome, diz uma pecadora. Ao ver isto, o fariseu, versículo 39, o fariseu que o havia convidado disse a si mesmo, se este homem fosse profeta, saberia quem nele está tocando e que tipo de mulher ela é, uma pecadora. Então lhe disse Jesus, Simão, tenho algo a lhe dizer. Dize, mestre, disse ele. 2 homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários. Não sabemos exatamente quanto que é um denário, mas a estimativa é que um denário era o salário de um dia de trabalho. Tá? Então, em 30 dias, você iria ter o equivalente, poderíamos imaginar, em 20 dias, iria ter o equivalente ao salário mínimo. Podemos imaginar assim, para ter uma noção. Não era muito dinheiro, mas quando você junta 500 deles, o equivalente a 500 dias, né? Se um dia tem 365, então por aí nós vamos tirando uma medida de dimensão de dívida, né? Opa, 500 denários é o equivalente a um ano e pouco de serviço, quase que 1 ano e meio, né? E o outro 50, né? Não chegava a 2 meses que devia o outro. Nenhum dos dois, e aqui que vem o problema, tinha com que ele pagar, por isso perdoou a dívida a ambos. Né? Este senhor, da sua benignidade, da sua bondade, perdoou os dois, porque era uma dívida, uma era maior que a do outro, mas perdoou os dois. Qual deles o amará mais? Interessante pergunta de Jesus. Você já pensou em amar um dos seus credores? Está devendo na Pernambucana, de repente lhe deve
você deve alguma coisa, passa a amar porque é perdoada a dívida. Você pensou nisso? Né? Em amar seu ex-credor? É o que Jesus coloca. Qual, né, deles o amará mais a esse credor? E Simão responde a Jesus: suponho, devagar, que aquele a quem foi perdoada a dívida maior. Tá certo. Você julgou bem, disse Jesus. Interessante essa colocação de julgar depois do que nós temos ali no capítulo 6 a respeito de não julgar. Né? Você julgou bem, disse Jesus, porque se julgar, eu julgar é entender as coisas. Né? O julgar é necessário para a vida cotidiana. Em seguida virou-se para a mulher e disse a Simão está aqui, e disse à mulher, virou-se para a mulher e disse para Simão: vê esta mulher? Entrei em sua casa, lhe disse Simão, mas você não me deu água para lavar os pés. Ela, porém, molhou os meus pés com suas lágrimas e os enxugou com seus cabelos. Você não me saudou com um beijo, mas esta mulher, desde que entrei, não parou de beijar os meus pés. Você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto, eu lhe digo, os muitos pecados dela lhe foram perdoados. Jesus não diz que ela não é uma pecadora. Jesus não diz que a dívida dela é alta. Jesus, muito pelo contrário, diz que a dívida dela é altíssima. Pois ela amou muito. A explicação de Jesus vai muito ao âmago da questão. Né? A razão de ser perdoada é porque ela amou muito. E agora, olha só a frase a seguir. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. Ele não diz aquele que pouco ama, pouco lhe será perdoado. Não, ele inverte a equação. Ele de repente chega, a causa e a coloca como consequência. Ele inverte, né, e aparenta fazer um nó na nossa cabeça. Então Jesus disse a ela: seus pecados estão perdoados. Já até agora ele vinha falando para Simão, mas olhando para ela, que está aos pés dele. Mas agora ela fala para ela, diz: os seus pecados foram perdoados. Os outros convidados começaram a perguntar: quem é este que te perdoa pecados? Jesus disse à mulher: sua fé salvou, vá em paz. O perdão dos pecados traz exatamente isso, paz. Paulo vai simplificar o pensamento dizendo: justificados, pois, para com Deus temos paz. Justificados, pois, temos paz para com Deus. E estamos em paz, ficou em paz. A partir da paz conseguimos construir outras coisas. A partir que estamos em paz, conseguimos construir relacionamentos que de outra forma antes seriam impossibilitados por causa disto ou outro que não estava perdoado. Sempre lembrando que perdoar é doar de si, é dar de si. Então, quando os fariseus se levantam com essas dúvidas, são dúvidas que nós também teríamos. Como assim perdoar? Você não pode perdoar isso, Jesus. Porque a dívida desta mulher é com o seu Criador. Você não pode. Foram tantos pecados contra tantas mulheres, tantos homens, tantas crianças, tantos cidadãos em geral. Você não pode perdoar esses pecados. Não pode tirar a dívida dela. Ela está condenada. E é para ela estar permanentemente condenada. Isso que basicamente a religiosidade propõe. A religiosidade propõe o seguinte: comporte-se muito bem, porque o dia que você falhar, vai lascar para todo sempre. Porque não há possibilidade. Não há possibilidade. É a danação eterna. Não existe chance na religiosidade. No religare de Jesus, aí sim. Porque lembramos que a palavra religião é religar, voltar a unir o que estava separado. No religare de Jesus, é voltar a unir a criatura com o Criador, em colocar em paz duas formas de vida que estavam separadas, né? Aí sim, aí é um caminho a ser seguido. E este é Jesus. Existe um perdão abundante. Aí sim a mulher pode andar de novo com a cabeça erguida, restaurada, que é a imagem que lhe é devida, porque o Criador chegou a ter. Então não interessa qual que é o pecado.
nem quantos que são. Não interessa a magnitude da dívida. Não interessa. Há esperança. Não é responsável aquela que, estou perdoado, então vou fazer qualquer coisa. Não. É a esperança das lágrimas, a esperança de reconhecer a dor que eu causei no outro. É a esperança que vem a partir do arrependimento. A esperança muda o curso da minha história. É disso que se trata o Evangelho. O Evangelho não é outra coisa a não ser um recomeço. O Evangelho são as boas novas de Deus para recomeçar. Quem que era esta mulher? Bom, uma pecadora. Hoje talvez não tenhamos tanto problema com a prostituição. É uma questão até regulamentada, né? As acompanhantes, né? De luxo ou de menos luxo. Né? É um ofício remunerado, reconhecido. Nós não temos, mas temos outros pecados que sim temos problema. E que talvez nós, como verdadeiros fariseus, né, na busca por uma sociedade mais pura, condenamos. Está errado condenar? Não está errado, está certo. O problema é condenar a pessoa junto com a ação. O problema é dizer que essa atitude está errada e condenar a pessoa junto com o que está fazendo. Esse é o problema. Jesus fornece, abre um outro caminho. Sim, diz para a pecadora, é verdade, você pecou muito. É verdade, não nego. Muito. É verdade, está perdoado. Porque senão é uma fuga, um escape, é uma falsa análise. É passar a mãozinha por cima. Não, precisamos reconhecer o pecado como o pecado. Não se pode chamar o pecado de erro, de falha, me equivoquei, de equívoco. Não. Há intervenção da vontade. Existe intervenção da vontade. Senão não poderíamos ser responsabilizados. Este é um fariseu. Deixa eu falar de um outro fariseu. João capítulo 3. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Bom, só uma coisinha. Em Lucas, que é um dos evangelhos sinóticos, ou seja, tem a mesma ótica, né? Então são Mateus, Marcos e Lucas, têm a mesma visão. Né? Aquela passagenzinha só está em Lucas. A passagem que vamos ver agora, como a grande maioria das passagens de João, não está em outro lugar. Está somente aqui. Tá? Então estamos falando de duas singularidades. Mas que vamos ver que não é tão singular assim. Uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em João sempre os milagres na realidade são sinais milagrosos, não são importantes em si mesmos, são apenas sinais, coisas que mostram apontam para. Você não chega ali na placa que está lá em Pirapozinho e diz prudente e diz cheguei prudente. Não, é um sinal. Assim também o milagre em João é um sinal, aponta para. O importante vai vir mais para frente. Diz, aí em resposta Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Jesus vai na goela mesmo, né? E perguntou a Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? E claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. Jesus respondeu: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus. E aqui nós vemos que Jesus está usando entrar e ver como sinônimos, né? Se não nascer da água e do Espírito. E eu já vou me posicionando para que fique mais fácil. Na minha leitura, nascer da água e das águas, como quando dizem que a mulher rompeu a bolsa das águas, né? Então nascer desta vida terrena, e do Espírito, o Espírito que vem do alto. Por isso que antes ele falou do alto. Então tem que se juntar essas duas coisas. A pessoa tem que estar viva, fisicamente viva, mas também tem que ter vida que vem do Espírito. Pronto. Versículo 6, o que nasce da carne é carne,
mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O vento, o pneuma, o Espírito, né? É a mesma palavra, sopra onde quer, você o escuta. Mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos, como pode ser isso? E diz Jesus, você é mestre em Israel e não entende estas coisas? E aqui Jesus vai começar a fazer um uso de um plural que eu acho muito bonito. Evidentemente que me parece que está falando dele e do Espírito, né? Mas pode ser dele e dos seus discípulos. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Aí vai no singular de novo. Eu lhes falei de coisas terrenas e, continuando no plural, vocês não creram. Como crerão se lhes falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crer tenha a vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, ou único em geração, né? Para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Que nele crê não é condenado, mas que não crê já está condenado. E para que as ações aqui, os pecados ou não tem nada a ver com a salvação. Tá? Isso vai vir como consequência depois. Já está condenado por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. A passagem é muito rica e eu nunca tenho tempo suficiente para esgotar João 3. Nenhuma das passagens de João, nenhuma das passagens da Bíblia, não existe possibilidade humana de esgotar. Mas, por exemplo, só a guisa de exemplo, né? Nicodemos, este fariseu, vem a Jesus à noite. Está escondendo-se? É isso? Ah, pode ser. E, da mesma forma, a mulher, ao outro dia, vem ao meio-dia, a buscar água, escondendo-se também. Né? As pessoas parecem que têm uma vida oculta. Né? Se nós vamos ver, nós temos certas partes que nós não gostamos muito do que seja conhecido. Né? Nicodemos tinha algumas dúvidas. E Jesus as conhece, Jesus conhece o coração. Ele diz, olha Nicodemos, no fundo, você está preocupado com o reino. E é impossível ver o reino se você não nasce de cima, se você não nasce do Espírito. Não há possibilidade, não existe chance. Em outras palavras, a religiosidade não serve. É uma muleta que somente atrapalha. Paulo vai identificar a lei como um aio, como uma estrutura necessária para ajudar a plantinha a crescer, a criança a amadurecer, mas só isso. Chega, até ali. Porque depois vem o verdadeiro, depois vem o conhecimento, depois vem a participação do rei. Então nós vemos aqui dois fariseus, os dois com dúvidas, mas há uma diferença. Um deles reconhecia as suas dúvidas, que é Nicodemos. Nicodemos reconhece as suas dúvidas, os seus pensares. Nicodemos não tem problema em conversar com o dador da vida e expor as suas dúvidas. Ele está à noite, sim, ele está escondido, sim, mas também, por outro lado, talvez não esteja tão escondido. Talvez ele esteja somente compartilhando uma mesa de um amigo. Ele está compartilhando a mesa, que nem o outro fariseu, Simão. Mas este daqui, nós vamos ver depois ao longo da história, de que Nicodemos reaparece, cuidando do corpo de Jesus, fornecendo lugar para a sepultura, tudo mais. Simão não vemos nunca mais ele. Então, pode-se dar o caso de você ter se encontrado com Jesus e tê-lo rejeitado. Pode-se dar o caso de você ver uma vida restaurada por Jesus, mas não querer essa restauração para você. A mulher pecadora estava numa situação que lhe favorecia, porque ela sabia que ela era pecadora, não havia mais nada a esconder.
O religioso tem tudo a esconder. E por isso que ele não quer vir à luz. É aqui que vem luz e sombras de João, a nos trazer uma coisa muito linda, trazer uma fresta de luz no meio da existência humana, que se formos olhar sem essa luz que vem do alto, é uma escuridão tremenda, é uma escuridão profunda. Talvez nós às vezes chegamos na beirada dessa escuridão, dessa tristeza, desse abismo, e às vezes nos assustamos. E aí onde é necessária a luz do Evangelho. Não estamos brincando em serviço quando falamos que o Evangelho é a solução para as mazelas do ser humano. Porque o Evangelho não esconde, e é aí que está a diferença com a religiosidade. O Evangelho não esconde as mazelas humanas, as põe em realce e lhes dá uma solução. Queima que nem o sol, queima tudo, acaba com tudo, faz bem. Na cidade dos meus pais, onde eu nasci, é muito frio, e eu mandei para vocês umas fotos e uns vídeos, né, de quão frio que estava, e as temperaturas baixando, e eu tremendo que nem vara verde. A primeira semana eu estive com a lareira a esta distância, assim, e eu tremia. E disse: minha mãe, o que você precisa? Tipo, para de tremer. Mas era esta distância, não estou brincando, era esta distância. Eu tremia, e tinha minhas reuniões e fazia assim. Mas quando saiu o sol na casa da minha mãe sai pela frente, assim, o leste está exatamente na frente da casa da minha mãe, e você abre as janelas e aquele sol penetra assim, e quando vem sol naqueles dias, aí eu tinha que perguntar, porque eu tinha perdido o costume, né, se é para abrir ou não é para abrir. A minha mãe olhava, disse: não pode. Eu: por que não? Tem sol. Mas ainda não secou o chão, se você abrir vai entrar umidade, então espera um pouco. Aí eu esperava, né, parecia criança, né, tudo certo. E agora? Senão, hoje não vai poder abrir. Não abria. Dito e feito, você saía fora, você tinha umidade. A outro dia um frio. Mas o sol estava lá firme. Teve 3, 4 dias assim, né, de 30 que eu estive. Um frio. Aí eu olhei assim, seco. Aí eu olhei para minha irmã e digo: vou abrir. Aí ela fez a mesma coisa. Ela olhou e disse: abre. Aí abrimos, e aquele sol entra assim, firme, pisado firme, e aquele vento gelado, refrescando, tirando toda a umidade, né, limpando, né, trazendo vida, né. E aí eu ia lá no outro quarto que ficava exatamente do outro lado, né, do lado oeste, o sol se ia pôr, eu já abria também, né, a janela para que o vento corresse, né, e a outra janela para que o sol entrasse, porque não dava muitas vezes para ter as duas coisas ao mesmo tempo. E o sol é tão importante, relevante nessa questão. Ele chega e acaba com tudo, né? Tudo quanto é doença, tudo quanto é porcaria, você vai acabar com o sol. A luz do sol é importantíssima. E a gente vive lá muito em função disso, né? E eu relembrei algumas situações interessantes a esse respeito. E a luz do Evangelho é mais ou menos assim. Então o apelo qual que é? Abra a janela do coração, né? Deixe que a luz do Evangelho entre, que penetre, que queime tudo que tem que queimar, que faça você chorar e sentir tudo que tem que chorar e sentir, e vomitar e jogar para fora, e aí sim há uma possibilidade real da reconstrução. Não fique ancorado na religiosidade. Ser membro de uma igreja não significa nada, né? Nós temos vários testemunhos, vários cânticos, inclusive nos nossos inários, tanto aqui quanto lá, de pastores que se converteram depois de muitos anos de pregar o Evangelho, porque eles não tinham entendido a vida do Evangelho, não tinham vivenciado isso. Então a vida religiosa nada tem a ver com a vida com Jesus Cristo. O religar que Jesus propõe é muito diferente, muito mais profundo, muito mais duradouro, muito mais gracioso. Ele realmente nos completa, porque nos coloca de novo como seres criados no seio do nosso Pai amoroso e Criador. Não interessa se você nunca teve um Pai amoroso, este sim é um Pai amoroso que vai te acolher, vai te receber e vai te curar completamente. Obrigado, Senhor,
pelo exemplo tanto de Nicodemos quanto de Simão, o que recolhemos, o que vemos recolhido ali no Evangelho, e como que a vida de Jesus pode chegar e transformar. E é lamentável também como essa vida pode chegar a passar pelo lado, no caso de Simão, e não produzir nada porque a pessoa não quer, simplesmente deixa de lado, né? E queremos que essa vida floresça em nós. Nós queremos, obviamente, essa reconstrução, desse refazer que surge a partir da tua doação de vida, desse perdão, essa doação de vida tua para conosco. Obrigado porque colocaste teu Filho Jesus Cristo, essa maior doação que é possível fazer a favor da tua criatura, a favor de cada um de nós. Obrigado, Senhor, por isso, e nos declaramos confiantes nas tuas mãos, nos teus cuidados e principalmente na obra redentora de Jesus Cristo, nosso Senhor. No nome dele, para a glória dele que nós oramos. Amém. Amém.